3733-4321. O Plano Boa Viagem, que virou um clube de vantagens, tem um recado para você que quer migrar de plano e se tornar um associado. São mais de 1.500 empresas credenciadas em todo o Brasil, oferecendo descontos e benefícios, além de sorteios mensais. Faça parte você também do Clube de Vantagens Boa Viagem. Boa Viagem, mais que um plano, credibilidade. Alexa, toque a Folha FM. Tocando Folha FM 98,3. Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira rádio da região em nosso sistema. Mais praticidade, mais conexão. É a Folha FM, sempre com você. Folha 98,3 FM com Alexa, a rádio que toca você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 17 de agosto de 2026. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube e também no Instagram. Você confere este programa daqui a pouco. Vai estar editado em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV, em todos os canais aí para você ouvir, curtir, seguir, compartilhar a Folha FM. Na Alexa, só dá o comando Alexa, ouvir Folha FM no aplicativo exclusivo da Folha, tanto para Android quanto iOS. Pode baixar o nosso aplicativo também aí e já começar a ouvir a Folha FM aonde você estiver. São 7h05 em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira. Este é o Folha no Ar. E a gente começa a semana, começa o dia aqui do Folha no Ar com as principais informações. A previsão do tempo é destaque agora e como que choveu no sábado, hein? Minha nossa, choveu pra valer. A previsão para hoje é de tempo encoberto, pelo menos agora pela manhã, parcialmente nublado, com máxima de 25, mínima de 20. Agora faz 20 graus aqui no centro de Campos. Tem imagens aí do sistema Senzanet. Tá tudo nublado ou aquela parte lá já, o céu abrindo aí, Beto? Tá querendo, né? Mas tá aquele solzinho ainda, estilo lâmpada de geladeira, né? Só clareia, não esquenta nada. Bom, a previsão para hoje não tem chuva, tá, gente? A máxima é de 25, mínima de 20. Agora faz 20 graus aqui no centro da cidade. O programa de hoje é um daqueles programas que a gente para ouvir até durante o dia, depois em outro horário, se você quiser e puder. Quem não conseguiu ouvir o programa inteiro, porque ele é programa para quebrar aqueles tabus que a gente quase nunca fala. Até comentava com a nossa convidada, fazendo uma meia-culpa aqui, né, uma autocrítica. Nós da comunicação, nós da imprensa, temos esse dever de trazer mais essas pautas também que cuidam da saúde, mas que tem muitos tabus criados aí nesse meio e que dificulta a vida das pessoas, assim, a ponto de você perder boa parte da sua qualidade de vida e inclusive envolver a família. A gente vai conversar hoje no programa com a Amanda Neves. Ela é fisioterapeuta, pós-graduada em uroginecologia e obstetrícia e em sexualidade clínica. A gente vai falar aqui muito hoje sobre, e aí que não fique preso só a isso, né? Sobre incontinência urinária, sobre essa questão, não só
justamente da incontinência urinária, mas, sobretudo, desse problema que causa uma série de outros problemas também. E aí, é bom destacar que a gente vai falar sobre cuidados com o intestino, sexualidade, dor, com gestação, pós-parto, pós-cirúrgico, podemos falar também, envelhecimento com qualidade de vida, porque a gente procura o médico e aí fala, vou lá no geriatra. Geriatra não é médico de velho, geriatra é para quem quer envelhecer com qualidade de vida, com saúde. Fisioterapeuta, e aí a gente vai falar dessa área que é uma área muito importante e que atinge muita gente. Tem um sem número de pessoas que sofrem, né, com vários problemas na região pélvica, e a gente conta aqui hoje com a Amanda Neves, que é fisioterapeuta, como eu já disse, pós-graduada em uroginecologia e obstetrícia e sexualidade clínica também. A Amanda, já a gente começa essa conversa, esse bate-papo, e vamos falar sobre tudo isso e mais outras dúvidas. Caso alguém queira participar, é só interagir com a gente lá, tanto no chat do Face, do Instagram ou do YouTube. Pode deixar lá a sua dúvida, a sua pergunta, enfim. São 7h09 em Campos. Só passar aqui pelo portal folha1.com.br, pelas manchetes também de hoje, e a gente já começa esse bate-papo. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Com a Unimed Campos, você pode contar. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo o que te faz bem. Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e de toda a região. Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes do jornal Folha da Manhã, destaque aqui de capa, manchete principal: ex-policial civil condenado a 28 anos por matar a ex-esposa. Testemunhas classificaram José Ricardo Ribeiro como ciumento e possessivo. O réu disse não ter tido a intenção. O caso, né, foi concluído aí, né, essa parte agora, essa semana passada. O ex-policial José Ricardo foi condenado por assassinar a tiros a ex-esposa Luanda Bittencourt. É o caso Luanda. Relação de aprovados na educação divulgada. Concurso homologado aí essa semana pelo prefeito Frederico Paes, e está aqui na página 13 do jornal Folha da Manhã. Obra de acesso à ponte da integração João Peixoto é reavaliada, sem prazo para conclusão. Ainda em reforma, segundo o DER, RJ, planejamento das obras é reavaliado e novo prazo será definido. Passou pela mão do DR, se sabe que não tem prazo, e se marcar o prazo, seguramente eles não vão cumprir. O exemplo clássico é a nossa estrada dos Ceramistas. Isso é próximo a gente, imagina no estado todo. Preso desde maio, Tiago Rangel deixa vaga na Alerj, renunciou essa semana. Belezas naturais de São João da Barra com repercussão nacional. Está na capa hoje do jornal Folha da Manhã. Lançamento das campanhas aqui da região já começou. E hoje tem Vladimir, Bruno Dalmaire e Tiago Virgílio. Vão lançar aí as suas campanhas oficialmente hoje. Garotinho tem candidatura registrada no TRE. E ainda, MDA dá maior vantagem de Lula sobre Flávio no ponto final, destaque do jornal Folha da Manhã. E as campanhas também do Flávio Bolsonaro, né, do Renan Santos e também do presidente Lula foram lançadas neste final de semana. Já movimentação grande aí pelo Brasil, e as redes sociais já começam agora, com tudo que você abre ali tem política no meio. É um negócio impressionante.
É destaque aqui no portal folha1.com.br do jornal Folha da Manhã. André Monteiro é o novo vice de Garotinho na disputa pelo governo do estado. Como a gente falou na manchete do jornal, né, a ex-tenente do BOP é filiado aí ao Democrata e substitui a major Elaine Gonçalves, que desistiu no último sábado. Faetec, aliás, é a segunda vice que desiste nessa campanha, né? A do Douglas Ruas também, o candidato a vice do Douglas Ruas também havia desistido. Faetec abre processo seletivo para 1.536 vagas temporárias, salários de até R$4.000. TRE do Rio altera locais de votação e mudança afeta cerca de 610 mil eleitores. Aqui de Campos também alguns locais foram alterados, inclusive na nossa programação da rádio você vai ouvir aí a chamadinha anunciando os novos locais de votação, né, definidos aí pelo TRE. Homem fica ferido após acidente da BR-101. Agosto Dourado reforça a importância do aleitamento materno e tem aí uma programação especial de incentivo à amamentação. E eu, da minha parte aqui, incentivo a você, mãe, a doar o leite materno também. E é um processo fantástico, fabuloso, que salva tantas vidas, quanto também a doação de sangue. Para quem não acompanha muito de perto, é um negócio impressionante a força e o poder que essas mulheres têm de poder doar o leite, não só para conseguir se aliviar também, em vários casos, tem excesso de produção, é muito legal, é muito bacana. Quer dizer, bacana assim, no sentido de ser saudável e tal, mas tem sofrimento nisso, então a gente respeita e entende. E quem não pode doar leite, pode doar até uns potinhos de vidro com aquela tampinha plástica. Muito usado nesses café solúvel. Tem aqueles potinhos de café solúvel, vem de vidro e tal. Então, se você não joga fora não, deixa ali no Hospital Plantadores de Cana, você vai estar salvando vida que você nem imagina. Pai de gêmeos sabe como é que é. Grupo visita instalações do futuro curso do cinema da UENF, no Antônio Sarlo. E para fechar, atleta campista de jiu-jitsu conquista medalha de ouro. Destaque aqui no portal folha1.com.br. São 7h15. Amanda Neves, que prazer te receber aqui. Muito obrigado. Eu não falei, mas você é uma das integrantes da equipe também do Instituto Pulha, do nosso querido Bernardo Pulha, que está sempre com a gente aqui nos Tá dando um bom dia aí no Face? Bernardo, um bom dia, obrigado, Tricolor. Ele só dá uma derrapada quando ele torce pro Goitacás, mas eu perdoo, tô brincando. E assim, como ele fala, é uma equipe multidisciplinar que cuida de todo uma recuperação, ou até melhor do que a recuperação, a prevenção. E eu tenho o prazer de poder te receber aqui hoje para a gente quebrar um monte de tabu aí para muita gente. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Cláudio. É um prazer estar aqui na Folha FM, falar sobre fisioterapia pélvica, que é uma paixão para mim, falar sobre esse assunto, que é o meu trabalho, que eu faço de segunda a sexta, de 9 até tarde da noite, porque a gente tem uma demanda bem grande de pacientes com vários tipos de disfunções. E, assim, é um prazer estar aqui. Queria dar bom dia para você, para todos os ouvintes. E podem mandar perguntas, tá? Que eu vou responder. O que eu não souber responder, eu busco a resposta para responder a vocês, né? Porque há 8 anos eu sou fisioterapeuta há 20 anos e sou especialista na área, pós-graduada na área há 8 anos. E desde então eu só trabalho com isso. E como você bem falou, é um atendimento realmente multidisciplinar, tá? Porque o fisioterapeuta pélvico, ele não trabalha só. Ele trabalha com essa equipe que vai do médico, psicólogo e todas as outras áreas, endócrino, cardio, todas as áreas atuando em conjunto para a melhora do paciente. Nós vamos falar sobre a questão da urina, que eu acho que é uma das mais... É o que é mais comum. Mais comum? Na fisioterapia pélvica, sim, é um pouco mais comum. Que aí a gente vai entrar nos detalhes, mas nós vamos falar também sobre o intestino. Vamos falar sobre dor
E eu quero muito quebrar uns tabus aí com as suas falas através da questão da sexualidade. Sim, que há um sofrimento muito grande e que compromete toda uma relação. Exatamente. Não só uma relação amorosa, como uma relação social e tudo mais. Sim, né? sim. Aí entra a coisa psicológica. Exatamente. É um negócio muito... Entra a questão de autoestima. Então, assim, tem muita coisa envolvida. São muitas camadas que a gente fala. São muitas camadas. Boa. E tem a questão da gestação, pós-parto e pós-cirúrgico. Exato. Que é muito legal também essa coisa de cuidados especiais ali naquela recuperação, principalmente, por exemplo, uma cirurgia de próstata. Sim, cirurgias de próstata, cirurgia de endometriose, cirurgias de reto. Então, são vários tipos de cirurgias nessa região pélvica que o fisioterapeuta ali especializado ele vai atuar. Amanda Neves, vamos lá, começar do começo aqui. Essa que é a mais comum, como você disse, é a incontinência urinária. Sim. A pergunta é pronta. É comum, porque as pessoas entendem também que é comum. Eu também já estou mais velho, então isso acontece mesmo. É comum ter incontinência urinária quando tosse, quando grita, quando abaixa, quando levanta, quando... É comum isso? Sim, Cláudio. E assim, eu queria até anteceder um pouquinho a sua pergunta e explicar para os ouvintes o que é a fisioterapia pélvica de forma bem resumida, para que eles possam entender, porque não adianta a gente estar falando de disfunções se eles nem sabem onde tratam essa região, né? Que é também um grande tabu quando fala de procurar a fisioterapia pélvica, a pessoa vai lá no Google, né? No Dr. Google, dá uma pesquisada e já fica já com receio. Nossa, vou ter que tirar roupa, enfim. Mas vamos falar rapidamente, de forma resumida, o que é exatamente a fisioterapia pélvica e como ela trata. Bom, a fisioterapia ela vai tratar toda a musculatura que envolve essa região da pelve. Tá? O nosso fundo, eu falo que é o nosso fundo aqui embaixo, onde fica a nossa região íntima e toda essa região aqui da pelve. Bom, se compõe por vários músculos que trabalham juntos, tá? Eu vou tentar falar de uma forma bem clara, para não ficar muito técnico, para os ouvintes poderem conseguir compreender o que eu estou falando. Compõe ali por vários músculos, e esses músculos dessa região pélvica, eles têm basicamente 3 funções: sustentar os nossos órgãos pélvicos no lugar, abrir e fechar o nosso canal do xixi e do ânus, e a camadinha mais superficial está ligada à função sexual. Por isso que a gente vai falar aqui de vários setores, né? Que é a parte proctológica, a parte urinária, a parte sexual. Tá? E essa musculatura, Cláudio, ela é o mesmo tipo de fibra do braço, da perna, só que ela está interna. E ninguém nunca, antes de passar por uma fisioterapia pélvica, soube que teria que exercitar essa musculatura. A gente vai para a academia todos os dias, treina nossos músculos externos e tudo mais, mas os músculos do assoalho pélvico, eles ficam ali esquecidos. E não aparece? Exatamente. E aí, conforme o processo de envelhecimento, algumas disfunções que acontecem, seja na parte da bexiga, na parte do reto ou na própria função sexual, é aí que se descobre os músculos do assoalho pélvico e é aí que eles precisam ser tratados pelo profissional especializado. Bom, quando você me pergunta sobre incontinência urinária, realmente incontinência urinária é algo muito comum, tá? Não é normal, que a gente diz, né? Perder urina nunca é normal, mas é muito comum acontecer. E não acontece só com o paciente idoso, ele acontece também com mulheres jovens, acontece com homens, quando eles têm uma disfunção da próstata chamado HPB, que é o aumento dessa próstata. Então, esse homem ele tem urgência miccional e, às vezes, não consegue prender esse xixi até chegar ao banheiro. E aí, essa incontinência urinária é muito comum porque ali existe uma disfunção. Então, às vezes, a mulher vai lá dar uma gargalhada, a mulher vai pegar um peso, a mulher dá uma tosse, um espirro, ela tem um escape urinário. E ainda, muitas vezes, é colocado como se fosse algo normal. E não é, Cláudio.
qualquer perda mínima involuntária, seja gota ou jato ou completa, é considerado incontinência urinária pela ICS, que é a Sociedade Internacional de Continência. Então, deve-se procurar imediatamente um profissional. O ouvinte aí, né, a pessoa tem que falar com o seu médico: olha, eu estou perdendo urina, é pouco, é numa tosse, é num espirro, eu gostaria de um encaminhamento para fazer fisioterapia pélvica, e aí vir tratar com esse profissional, porque é importante começar logo esse tratamento na fase inicial, porque ele acaba se desenvolvendo muito e, quando o paciente não trata, pode chegar a ter uma cirurgia. E aí a fisioterapia pélvica, em alguns casos, acaba não conseguindo reverter essa situação. Que coisa, né? A gente pensa que é comum, só que não é normal. Exatamente. Então, quando é que assim, a gente fica sempre esperando as coisas piorarem, pelo menos no meu caso, quase que já morrendo para poder procurar o médico. Você sabe que é coisa... Exatamente. E isso não é só dos mais antigos, não. Tem muita garotada aí também, mais nova, que tem essa coisa também. Não, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vejo. Eu estou com muita ocupação, tem muita coisa para fazer. E, de fato, tem. Mas, assim, quando é você falou mais ou menos, mas eu queria que você detalhasse melhor. Quando é o momento certo para procurar um fisioterapeuta pélvico, um profissional para cuidar? É já na primeira gota? Já na primeira gota. Como eu te falei, qualquer perda urinária de forma involuntária, né? Obviamente, o paciente não quer perder urina, então acontece de forma involuntária, é considerado incontinência urinária pela ICS. Então, é importante, muito importante, essa pessoa já falar com um profissional de saúde que ele precisa fazer. E assim, o que acontece, Cláudia? A gente vai falar um pouco mais posterior sobre tabus. E aí, quando fala de fisioterapia pélvica, como eu te falei, o paciente vai lá pesquisar. Sim, é uma fisioterapia íntima, obviamente, tá? E aí, só que na avaliação, a gente, pelo menos eu como profissional, tenho muito cuidado sobre isso, na avaliação fazer uma anamnese ali, né, colher os dados do paciente, a história e tudo mais, explicar, né, com fotos, com desenhos, quais são os músculos do assoalho pélvico, aonde a gente vai tratar. E aí eu deixo esse paciente na avaliação à vontade de fazer uma avaliação física, tá? Porque eu vou precisar que ele tenha que se despir, tem um banheiro no meu consultório, eu dou um roupãozinho, ele vai colocar esse roupãozinho, vai deitar na minha maca e eu vou avaliar esses músculos do assoalho pélvico, vou fazer uma eletromiografia, que é muito comum, que é o biofeedback, que é muito conhecido. Então, eu tenho esse eletromiógrafo e vou avaliar esse assoalho pélvico. É de suma importância. Só que eu deixo o meu paciente super à vontade. E, graças a Deus, eu acho que meus pacientes elogiam muito sobre o sentido de eu conseguir deixar à vontade, porque eu sou uma apaixonada pela minha profissão e penso muito quem está sentado na minha frente, o que o paciente está sentindo, porque eu acho que isso se chama acolhimento. E o acolhimento, ele tem que ser feito em todas as áreas, né? Mas principalmente na área da saúde. A área da saúde, a gente tem que realmente abraçar esse paciente, acolher e deixar ele à vontade. E, normalmente, eu vou te dizer que praticamente 98% dos meus pacientes escolhem ser avaliados fisicamente na minha avaliação na primeira, porque se sente muito à vontade. Como eu sempre falo, a gente vai falar um pouco sobre sexualidade depois, mas eu falo com meus pacientes durante o nosso tratamento que a gente tem que tratar a sexualidade como algo muito comum, porque isso faz parte da nossa vida. Assim como a gente tem que comer, beber, tomar banho, a sexualidade também faz parte. Isso foi considerado tabu e ainda é um pouco de tabu até hoje, sendo que a gente tem quebrado muito com a internet, com várias coisas aí, com várias informações que antigamente a gente não tinha. Então, a gente está conseguindo quebrar um pouco esse tabu, mas ainda existe. Essa coisa de internet tá muito legal, melhorou muito, mas também piorou para danar. E quem está ouvindo agora o programa, calma aí, não vai para academia doidando hoje, calma aí, nós vamos falar sobre a quantidade também de exercício para exatamente não chegar lá que eu vim aqui hoje, eu vou bombar, hoje meu treino é pélvico. Não, calma aí. Não é assim também, não. Não é? Calma aí. Mas vamos lá. A continência urinária, isso
de repente posso voltar num tema aqui, mas eu lembrei você falando sobre deixar o cliente à vontade. Sim. Eu queria saber sobre os casos, a incidência de casos em homem e também em homens sobre e mulheres. Sobre incontinência? Sobre incontinência. Qual é o que é mais afetado? Mas eu queria falar também de outra coisa que eu me lembrei aqui. Não, fica à vontade. Calma aí. Nós dois falamos muito. Eu já sei. O caso de você ser mulher e cuidar de um paciente homem casado. Dá ciúme. As mulheres... Vamos falar sobre isso. Fala sobre isso. Existe isso? Existe essa... Ou é só coisa de brincadeira e da esposa? Eu vou te Porque assim, você falou com tanto profissionalismo que deixa essa coisa aberta para a gente discutir isso. Claro, lógico. Você cuidar do marido de uma pessoa. Como é que é isso? Lógico. Deixa eu primeiro responder. Você me fez 2 perguntas agora. A primeira sobre a incidência entre homens e mulheres. Nas mulheres é muito mais comum e a incidência é muito maior. Por quê? A uretra feminina, ela é pequenininha, né? Ela tem cerca de 4 centímetros, mais ou menos. Está muito próximo ali à bexiga e a parte íntima do paciente ali, né? A nossa uretra externa. Então, incidência muito maior em mulher por conta dessa uretra menor. No homem, a incidência de perda urinária é muito menor, porque o homem tem uma uretra longa, que ela vem desde lá da bexiga até a ponta do pênis dele. Então, aí a incidência é um pouco melhor também, anatomicamente, por conta disso. E na mulher é comum por isso. Agora, vamos responder a segunda pergunta, Cláudio, sobre essa questão de ser uma fisioterapia íntima e eu tratar homens. Hoje, na minha agenda, assim como já tem alguns anos, o meu maior público é o público masculino. Tá? Eu tenho uma demanda e muitas indicações médicas, indicações dos próprios pacientes para tratar as disfunções também que acometem aos homens. Não que eu não trate mulher, não que eu não trate gestante, eu também trato. Eu também tenho um público tenho um público feminino, eu tenho um público de gestante, mas hoje, maior parte da minha agenda é um público masculino. E aí, quando você fala sobre essa fisioterapia mais íntima, de como que é um cara casado, seja ele casado ou não, namorado, noivo, solteiro, o tratamento ali, ele é muito profissional e o paciente ele consegue já ver isso logo na avaliação. Tá? Esse acolhimento e tudo mais. Normalmente, eu nunca... Nesses 8 anos, eu nunca passei por nenhuma situação constrangedora ou sobre questões de parceria, de ciúme, de alguma coisa nesse sentido, para você ter ideia que alguns homens na sua grande maioria, vão até com as esposas para a avaliação, para o consultório, e ali a gente conversa junto, a gente dialoga, vê o que está acontecendo, avalio normalmente. Não acho que, por ser fisioterapia pélvica, seja isso um fator que vá atrapalhar o tratamento. No meu caso, normalmente não acontece, tá? Nunca aconteceu. É bem tranquilo. E acho legal falar, é outro tabu também, né? Sim, que fica assim, sim, né? Sim. Na cabeça das Você... pessoas. E isso é bom falar com naturalidade, como você fala, porque não tem problema algum, não tem absolutamente nada a ver. E é muito engraçado que às vezes acontece, Cláudio, da esposa ou namorada ou noiva ir junto com o paciente e ali no diálogo da avaliação ela fala: doutor, eu também quero ser tratada. É comum isso. E às vezes eu trato os casais, entendeu? Eu trato o homem com a sua disfunção dele, que pode ser um pós-cirúrgico de próstata, que pode ser uma dor pélvica crônica, ou pode ser até uma disfunção sexual, uma disfunção erétil, uma ejaculação precoce, uma ejaculação retardada. Mas às vezes a própria parceria que está ali junto fala: doutor, eu também quero um tratamento, eu também estou precisando. E aí sempre relata alguma coisa. E assim, às vezes acontece, é bem comum de acontecer eu tratar os dois. Em horários distintos, obviamente, né? Em momentos distintos, mas trato os dois ali. Não, muito bom. Você falando
disfunção erétil também. A gente tem que falar trato. sobre isso daqui a pouco. Sim. E a turma tá no Tadala aí que tá doidada. Aquilo pode comprar sem receita, não pode, Beto? Não sei, cara. Exatamente. Talvez o doutor Bernardo tenha comentado sobre isso, mas Sim, isso está sim. sendo hoje um uso muito comum e é O muito... pessoal tá tomando isso para ir para academia. Exatamente. E assim, eu acho que eu não devo falar muito sobre essa parte medicamentosa, porque não é a minha área, mas está sendo assim uma incidência muito grande de homens me procurarem com disfunção erétil e encaminhados, obviamente, pelo médico, e homens que têm utilizado a tadalafila de forma assim bem e há muito tempo. Então, isso acaba gerando algumas disfunções, até psicogênicas também, de dependência e tudo mais. E, às vezes, ele quer tirar a medicação, não consegue. Então, é bem complicado, Cláudio. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Sexualidade é tema para a gente falar aqui hoje no Folha no Ar também. Daqui a pouco, no próximo bloco, com a Amanda Neves. Amanda, sobre essa questão ainda do assoalho, eu acho o assoalho, assim, eu que sou mais velho, eu lembro da cara de vovô. Tá lá debaixo do assoalho. Exatamente. Podia colocar região pélvica, mas vocês chamam de assoalho... De assoalho pélvico. É o termo mais comum, né? Que Fisioterapia pélvica, músculos do assoalho pélvico. Perfeito. Que se compõe ali, em média, de 13 músculos que trabalham em conjunto para fazer essas 3 funções que eu falei. Sustentar os órgãos, abrir e fechar o canal da uretra e do ânus e a parte sexual. É que você falou em 13 músculos, vamos, e a gente comentou aqui sobre treinar isso, sobre fortalecer esses músculos. Eu vou lá e vem cá, né? Primeiro, vamos falar sobre a intensidade de exercício, como é que funciona isso, como é que fortalecer, o processo de fortalecimento desses músculos da região pélvica, de que forma tem que acontecer, para que as pessoas também não exagerem, porque o negócio hoje em dia é para colocar aquela, como é que é o nome? Fazer aquela recuperação, a skin nova, né? Botar um... Sim, não a é turma assim. manda... Manda Assim, ver. O que acontece? Quando a gente fala de músculos do assoalho pélvico, a gente não pode falar sobre fortalecimento, Cláudio. Ah, não? Não, porque nem sempre é fortalecer para melhorar alguma disfunção que esse paciente está tendo. Vamos lá, vou te explicar. O músculo, ele tem basicamente 5 funções. Ele tem que ter força, ele tem que ter resistência, ele tem que ter agilidade, ele tem que ter coordenação e, principalmente, um bom relaxamento. Quando a gente fala em tratar o paciente, falar que esse paciente precisa de fisioterapia pélvica, a gente precisa falar que a gente precisa dar funcionalidade para essa musculatura. Então, o termo que a gente utiliza dentro da fisioterapia pélvica é dar funcionalidade à musculatura perineal. Tá? Essa musculatura do períneo, que nem sempre é fortalecimento. Para você ter ideia, muitas pessoas pensam que perder urina, perder fezes, perder uns gases, é um enfraquecimento muscular. E, às vezes, pode não ser. Pode ser uma rigidez muscular, porque eu preciso que o músculo ele seja igual um elástico. Ele tenha que ter força e tenha que ter um bom relaxamento. Então, você pensa, se essa musculatura está hiperativada, né? Ela está tônica, ela está endurecida, você imagina, se você for dar um espirro, uma tosse, você faz uma pressão abdominal que empurra a bexiga para a perda urinária e esse músculo ele não tem capacidade rápida de fechar esse músculo porque ele está rígido. Então, muitas pessoas pensam que perder urina, minha musculatura está fraca, minha musculatura está hipotônica. Geralmente não é assim. Por isso que ele tem que procurar um profissional especializado na área para que a gente avalie ele ali de forma manual, eletromiográfica, para a gente saber como que está essa musculatura. Ela está rígida demais? Ela está fraca demais? Às vezes o paciente não tem consciência dessa musculatura, Cláudio. É muito importante falar sobre isso. O paciente nunca sequer fez uma contração de assoalho pélvico. Então, ele não sabe nem mexer essa região íntima. Então, muitas das vezes, o paciente tem um bom músculo, mas ele não sabe usar. E aí, no consultório, eu vou ensinar ele a usar essa musculatura. Eu nunca fiz contração pélvica, não. Você já fez contração pélvica, Beto? Nunca tentei, não. Eu não sei. E aí acho legal você dar. Você faz, Cláudio. Faz sem saber. Você faz involuntariamente, porque o nosso corpo ele é muito maravilhoso, muito perfeito, lindo, é perfeito. Então, quando você está com vontade de fazer um xixi,
você contrai involuntariamente. Quando você está com vontade de soltar uns gases e não pode naquele momento, você contrai a região anal de forma mais involuntária, tá? Quando você vai fazer uma ereção peniana, você precisa ativar a musculatura superficial do períneo que está ligado ali à função sexual. Então, acaba fazendo de forma involuntária. Mas a gente tem também a forma voluntária de se fazer isso, né? Para poder ajudar aí essa musculatura. Que aí quebra aquela rigidez, se for o caso. Ou então fortalece se for. Exatamente, você está certo. Né? É isso aí. Tem os dois sentidos, os dois lados da coisa. Por isso que é importante ser avaliado por um profissional especializado na área, um profissional que trata disso, né? Um pós-graduado, por exemplo. Ela precisa avaliar e ver qual é a indicação. Eu falo que a indicação, os meus exercícios são os meus medicamentos, né? O médico passa a medicação. A minha medicação são os exercícios que eu passo, porque eu avalio esse paciente, ele não trata só no consultório. Eu passo ter exercícios para fazer em casa, eu tenho um aplicativo que o paciente instala e ali eu consigo acompanhar os exercícios dele. Eu passo terapia comportamental, porque o comportamento com várias ingestas de substâncias que irritam a bexiga, forma errada de beber água, forma errada de se ir ao banheiro. Então, assim, tem muita coisa. Caramba, tem tudo isso, até a forma de beber água. Interfere. Qual a forma correta de beber água? Normalmente, por exemplo, o paciente às vezes chega num consultório e fala assim, eu pergunto, né? Na anamnese eu pergunto, quanto de água você bebe por dia, mais ou menos? Me dá uma média. Eu bebo 4, 5 litros de água por dia. Bebe? Bebe. Isso tudo? Bebe. E aí, o que acontece, Cláudia? Essa água entra e sai meia hora depois. Entra e sai meia hora depois. A bexiga, ela tem um tempo de funcionamento. Então, normalmente, eu faço um cálculo de 35 ml por quilo de peso para você saber o mínimo de água, de líquido que você precisa tomar por dia, e essa água tem que ser feita em doses homeopáticas, para que essa água consiga entrar no sistema corporal, fazer suas funções e eliminar no banheiro, no xixi, só aquilo que precisa ser eliminado. Então, essa água ela vai chegar em doses devagar dentro da bexiga, que vai dar vontade de urinar e em tempo certo, tipo de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, 3 horas e meia, que é o certo. Aí a pessoa toma 5, acha que está abafando e não está, tá? Porque a recomendação é de 35 a 45 ml por quilo de peso. Essa é a recomendação para o indivíduo, tá? No máximo. 40 no máximo. 45 ml por quilo de peso. Normalmente eu faço Se uma pessoa tem 60 quilos, vai tomar 2,5 litros a gente tem que fazer um cálculo aí, se for de 35 ou se for de 40 ou de 45. Ou de 45. E aí essa água tem que entrar. Eu sempre oriento a tomar em garrafa. É a melhor forma de se tomar água. É em doses homeopáticas, devagarinho ali, fazendo com que essa água faça o papel dela dentro do organismo e só vá ser excretado realmente aquilo que precisa ser eliminado. É garrafa por quê? Porque você pode ficar com ela, porque não a garrafa precisa você descartar. pode andar para todo lugar com ela, você nunca vai esquecer de tomar água. Porque, por exemplo, você vai para o trabalho, aí você não tem uma garrafinha lá na sua mesa, aqui nós não temos uma garrafinha, e aí quando termina o programa aqui, depois Cláudio está aqui 2 horas, ele vai lá, toma um copão de água grandão. Isso está errado. Então quer dizer que o meu conceito sobre aqueles... Como é que é o nome daquilo? Aqueles copos, eu acho aquilo muito brega. Aqueles copos de... Eu acho aquilo muito brega. A pessoa fica tomando aquilo no canudo. No canudinho. Não Virgínia. Não precisa ser esse. Pode ser uma garrafa comum. Mas eu acho que... Então quer dizer que ele não é tão ruim assim. Ele é legal, então. Não, deve ser feito assim. Que aí você vai tomando a água mais... Aí você escolhe qual tipo de recipiente. Sim. Aí tem eu fico vendo aqui os cortes de internet, aparece. Sim. Tomando aquele negócio daquele... Rapaz, eu acho aquilo muito brega. Não é só uma opinião minha que não vale nada. Não tem valor nenhum. Mas sobre a questão clínica, aí sim, de qualidade de vida. É muito importante. É legal. Sabe por quê? Que eu falo sempre isso, que é importante a gente olhar o paciente como um todo, inclusive nas questões de comportamento, é porque a bexiga, como eu falei, a bexiga não é um músculo que vai fechar o canalzinho do xixi.
E ela se comporta em sinergia com a bexiga. Por exemplo, a bexiga vai enchendo, esse músculo involuntariamente ele vai se trancando. Então, se eu acumulo muito líquido de forma muito rápida nessa bexiga, o que vai acontecer? Essa musculatura ela vai ficar tensionada porque ela não pode deixar a Amanda, o Cláudio, perder urina. Então, ela fica extremamente tensionada ali, às vezes por muito tempo, que a pessoa não pode ir no banheiro naquele momento. Então, isso prejudica o assoalho pélvico. Não, pode. É muita informação, não, né? Fique à vontade. Eu acho que não, mas e que você passa assim de forma muito clara pra gente. Sem nenhuma dúvida. Isso você faz muito bem. Comparando, assim, eu acho que as mulheres têm, isso é um pensamento meu, têm durante a sua vida o corpo muito mais exigido em transformação do que o homem. Sim. Não é? A gente tem fatores hormonais também. Hormonais, ciclos. gravidez. A gravidez Sim. é uma transformação corpórea assim, Exatamente. fabulosa. Exatamente. Só que é linda, maravilhosa, espetacular, só que traz uma série de prejuízos também que precisam ser devidamente cuidados. Sim. Só que aí eu vou acrescentar uma coisa para os homens, que é bom, o homem ele gasta mais o que durante a sua vida? É força. Né? De um lado para o outro, mas é Sim. força. Só que agora, com os últimos anos, as mudanças comportamentais Sim. trouxeram aí uma novidade que eu queria entender se de fato já tem alguma coisa constatando isso ou não. Sim. E aí a gente faz um paralelo entre homens e mulheres com tudo isso. O que causa Sim. todos esses problemas nas mulheres? Gravidez, Sim. a menopausa, A menopausa, né? A perda o de processo de envelhecimento, O próprio envelhecimento. o hormônio, Isso. algumas sobrecargas, porque o nosso músculo foi feito para sustentar a carga, tá? Desde quando a gente começa a andar, ele foi uma musculatura para sustentar órgãos. Só que, na sua grande maioria, se tiver ao longo da vida muito impacto, muito esforço, muita força, tende a alterar essa musculatura, porque ninguém nunca ensinou essa mulher e esse homem a fazer exercícios de assoalho pélvico, né? Ninguém nunca falou sobre isso. E para você ter ideia, Cláudio, homem numa faixa entre 40 anos, mais ou menos, é muito comum ter incontinência fecal. Homens que trabalham em depósitos de supermercados, homens que fazem pegam muito peso ao longo da vida, tende a pegar esse peso de uma forma errônea, porque é diferente do peso que a gente pega na academia, porque geralmente a gente pega muito concentrado, a gente ativa abdômen, a gente tem ativa... alguém orientando. Exatamente, tem alguém orientando, a gente acaba ativando de forma involuntária os músculos do assoalho pélvico, e esse homem que trabalha com peso, ele não se preocupa com isso, ele pega de qualquer maneira, e isso é muito comum também nos homens, tá? Esse enfraquecimento do assoalho pélvico com peso também. Isso é muito comum no meu consultório. Perfeito. Não, eu fico vendo, e assim, quando novo, trabalhei com essa coisa de carga, assim, de bebida, de supermercado que trabalhava, então Sim. é peso o dia inteiro. Exatamente. É muito peso. Isso é muito prejudicial para o assoalho pélvico. Entende? E aí tem os cuidados devidos que você deve acompanhar. E nesse paralelo entre homem e mulher, eu vou acrescentar uma mudança que eu acho que... Eu não sei se você tem dado para avaliar isso, que é dados técnicos, científicos que eu cito. Sobre esses casos das mulheres, e mulher também, mas principalmente o homem. As entregas e por aplicativos, iFood, Mercado Livre, Shopee, ele passa o dia inteiro numa moto. Ou moto Uber, Sim. passa o dia inteiro numa moto. Qual é o dano que isso pode causar para a saúde pélvica do homem? Porque lá na mulher a gente falou de vários problemas que acontecem durante a vida, e de fato, mas ainda tem a obesidade, que a gente não abordou aqui, e sim. tem aquele outrozinho, a cobertinho, o sofazinho. Não é tão bonzinho ficar em casa no sofá, na cobertinha em casa. Sim. E aí, como é que muda isso Obesidade, tudo? Com certeza, ela interfere muito. Mas sobre essa pergunta, assim, eu ainda não tenho nenhum dado para te falar sobre isso, sobre essa questão do moto Uber, de andar de moto, mas eu tenho muita, assim, na parte clínica, é muito perceptível isso, tá? No consultório.
esse paciente que anda muito de moto, o moto Uber, o entregador, tá? Ele tem o quê? Com a crepitação ali da moto, e às vezes em ruas com buracos, ruas com paralelepípedos, essas coisas todas, tende a ele ativar a musculatura do assoalho, assim como todo o corpo, né, para poder equilibrar essa moto, e aí ele tem uma tensão de assoalho pélvico, o que é muito comum dentro do consultório no homem, tá? Que trabalha com moto, que é a dor pélvica crônica. Essa dor pélvica crônica é devido a uma rigidez na região perineal e provoca uma dor no homem absurda. Dor, às vezes, na grande maioria, para defecar, dor durante a ereção, durante a relação sexual. Então, dor, às vezes, uma disúria, né, que é uma dor ao urinar também. Então, assim, é muito comum. Dentro do consultório, isso é muito comum. E aí a gente trata muito de dor pélvica no homem também. Também, por conta disso. Eu imagino. E olha, são dados recentes que eu sei. Não sei nem se a ciência já parou para pesquisar isso. Sim, eu ainda não busquei nenhum artigo sobre isso. Mas eu vou buscar. Você me colocou aí uma pulga. Depois você pesquisa. Para eu dar uma igual para os ortopedistas. Você já viu essas bicicletas elétricas? Simone, minha esposa, que não presta, ela fala que parece velocípede. Não tem aquelas bicicletinhas pequenininhas? Essas bicicletas elétricas pequenas, que às vezes você tem aquela maior, né, com pneuzão. Sim. E tem as bicicletinhas. Tem umas pequenininhas mesmo. Você já viu como que a pessoa fica sentada ali? Você acha que aquilo toda ali... Toda errada, toda torta. Você acha que é coluna, joelho... Isso é assunto sério também para a gente falar. Eu sou fisioterapeuta, né? E apesar de eu tratar músculo de assoalho pélvico, especificamente, essa região da parte pélvica, seja a parte dos órgãos ali que está causando alguma disfunção, junto com o médico, enfim, causando alguma alteração nesse assoalho, mas assim... Os nossos músculos do assoalho pélvico, ele está ligado a todo o nosso corpo. Então, se você tem uma escoliose, ele vai alterar o seu assoalho pélvico. Se você tem um problema no pé, pisa meio torto e tudo mais, ele vai causar uma disfunção, porque provoca um desequilíbrio músculo-esquelético. E esse desequilíbrio acaba alterando a função também lá dos músculos do assoalho pélvico. Quando eu detecto alguma disfunção de assoalho pélvico associada à parte traumatortopedia, eu geralmente encaminho para uma colega, que eu sei que ela é muito boa na parte de traumatortopedia, e ela é fisioterapeuta pélvica também, que é a Vivian Maria, e aí eu encaminho sempre para ela, porque ela vai tratar esse paciente mais como um todo, tá? E é muito importante. Isso aí que você colocou. É bem. Não, bem nem é pauta nossa agora pra gente falar, mas assim, eu fico observando. Dizem que esse negócio de aquariano, né, que fica observando as coisas, eu não sei se vê isso não, mas eu fico olhando e falei, gente, isso vai dar problema, e as pessoas passam. E tá legal porque tem muita gente. Você já viu o engarrafamento em Campos já tá legal. Legal no sentido de Cláudio, assim cada como um você falou que aquariano é muito observador, né? Tá uma geminiana aqui que fala pra caramba. Fala demais. Menino, ó, é impressionante. Ó, então vamos lá. Só porque assim, são 7 horas e 50 minutos, não dá tempo, nem acabamos o primeiro bloco ainda. Tem mensagem para você aqui, mas eu ainda queria voltar aqui numa outra coisa. Você sabe que corrida hoje virou moda, tá todo mundo correndo, as mulheres então, eu participo também, eu vejo, para cada homem inscrito tem 200, e eu acho muito legal, eu acho fantástico, as pessoas estão se cuidando, mas eu queria, assim, especificamente sobre essa questão da corrida, e para tanto mulher quanto homem. Claro. Eu falei aqui da quantidade de mulher que é maior, e de fato é maior realmente. E olha, já está crescendo naquela quilometragem maior também. Sim. Naquelas distâncias com 10, 21, 42 quilômetros, você já tem um número de mulheres extraordinariamente crescente, espetacular. Isso é maravilhoso. Né? Desde a primeira maratona em que a mulher teve que se disfarçar para correr e foi descoberta no meio da corrida, essa história é fabulosa.
até hoje a gente tem um crescimento muito grande. Coloca o exercício como um todo. O excesso também, como tudo na vida... Tudo que é complicado? excesso realmente é prejudicial, mas não é impeditivo para que a pessoa, né, faça a sua corrida, faça a sua musculação, faça as suas atividades físicas, né? O CrossFit também, a gente tem uma incidência aí em artigos que tem uma propensão a ter incontinência urinária, porque são exercícios de muito impacto, tá? Mas desde que essa musculatura dessa mulher não apresente nenhuma e qualquer tipo de disfunção, o que seria isso? Uma incontinência urinária leve ou uma dor na relação sexual, que é o primeiro sinal de uma hiperatividade muscular, ou uma incontinência urinária, ela pode fazer sim as suas atividades, tá? A gente, como eu te falei, durante a atividade física, involuntariamente, o paciente acaba fazendo uma ativação da musculatura perineal, e isso contribui também para ele não ter nenhuma disfunção durante a musculação ou a corrida. Agora, se essa pessoa já começa a apresentar sinais de uma disfunção aí de MAP, que a gente chama de músculos do assoalho pélvico, é importante ela procurar e verificar para que isso não atrapalhe o esporte dela, né? Que seja a corrida, que seja a musculação. Qualquer coisa. Cara, tem outra pergunta muito interessante. Tem muita. Vamos caminhar para o fechamento aqui, que eu quero fazer mais um pedido só a você. Mais uma pergunta só a mais. Uhum. Medicamento comum para controle de hipertensão. Quase sempre é diurético. Os diuréticos. Quais são os prejuízos desses medicamentos em todo esse contexto que a gente está falando? Na verdade, não há prejuízos nesse contexto no que diz respeito aos músculos do assoalho pélvico. É importantíssimo, né, que o paciente, nossos ouvintes aqui, continue tomando o seu diurético, continue tomando o seu remédio de pressão, que muitas vezes está associado ou não, né, esse diurético ao remédio de pressão. Mas o que acontece, Cláudio? Foi o que eu te falei. O diurético, ele não vai causar incontinência urinária no paciente. Então, o paciente o indivíduo tem que continuar tomando a sua medicação. Cabe aí a mesma coisa do exercício. Se ele tiver alguma disfunção, ele tem que procurar para tratar essa disfunção, continuar fazendo os exercícios de assoalho pélvico aí para o resto da vida, tá? Porque eu falo com meus pacientes assim, olha, vocês estão aqui é um divisor de água para vocês. Aqui tinha o Cláudio antes da avaliação com a Amanda, agora o Cláudio depois. Por quê? Porque acabando eu de te tratar e te liberar, e na sua grande maioria, graças a Deus, eu tenho um raciocínio clínico no qual eu preciso dar alta para esse paciente o mais rápido possível para deixá-lo livre, porque não é aquela fisioterapia ad eterno, não é, tá? O meu mínimo de tratar um paciente são 5 sessões, no máximo em disfunções mais graves, com incontinência ou outras disfunções mais graves, são 30. Eu nunca fico mais do que 30 sessões com o paciente, tá? Porque o paciente ele precisa também colaborar. E aí, o que acontece com a questão medicamentosa? Ele tem que continuar tomando a sua medicação. Não está apresentando nenhuma incontinência, nada, mesmo porque não vamos deixar claro aqui, tá, gente? Não é um medicamento que vai causar incontinência. É uma disfunção muscular. Então, é algo à parte. Então, se tem algo à parte acontecendo com o músculo, trata. E aí vai continuar a vida normalmente, tomando o seu diuréticozinho e tudo mais. Doutora Wanda Terezinha Vasconcelos é médica, figura extraordinária. Você conhece? Wanda, ela tá mandando aqui os parabéns a você e está quebrando muitos tabus. Que legal. Wanda, continua aí, doutora. Quem é fã da senhora é João Brito, meu filho. Ele trabalha lá na Faculdade de Medicina. Ele é fã da senhora. E vamos quebrar mais tabus ainda daqui a pouco, quando a gente falar sobre sexualidade. Isso. Né? Muita coisa pra gente falar aqui. Mas tem outra mensagem para você aqui, já que eu tô falando de mensagem. O que é a questão de você cuidar das pessoas e porque assim, você tem uma vida até chegar a você, como você disse, e outra depois que Exatamente. Passa lá pelos seus cuidados. O Otávio Fernandes está colocando aqui no Instagram.
Profissional de alto gabarito. Trabalha com alegria e competência. Gratidão eterna. E aí é legal porque é um homem dando uma mensagem. Que legal. Obrigada, Otávio. Porque quebra essas coisas de tabu, de que o homem não fala. E é legal. Valeu, Otávio. É isso aí. Muito bom ter a sua participação aqui. E até hoje, repita os exercícios. Ele fala aqui na outra mensagem. Legal, isso aí. Mas foi exatamente isso que eu falei. Porque quando o paciente chega para avaliar, Cláudio, eu falo assim, olha só, 50% é minha responsabilidade, as outras 50% é sua responsabilidade. Porque se o paciente ele não faz exatamente o que eu prescrevo, o que eu peço para fazer, não vai dar resultado. Não tem, né? Não tem resultado, não tem como. E para fechar, porque eu sei que falta falar de muita coisa. Vai ter que me chamar outra vez, Vai ter que ser agora, tipo Netflix. Eu sou abusada, né? Não, você manda. Vai ter que ser, tipo a gente fala aqui no sistema de Netflix. Você... Vamos fazer uma série. Uma série com The Chosen. The Chosen tem 200 episódios. Diz aí, o que você... Se tivesse uma plateia gigante agora aqui na sua frente, o que você poderia deixar de recado e falar justamente com esses cuidados, pelo menos dessa parte que a gente falou, porque a gente vai voltar daqui a pouco, mas assim, o que você falaria para todo mundo, para novo, para idoso, para média idade, o que você daria uma dica legal, os cuidados, o que você falaria para esse povo? Então, dar uma dica, eu acho que é uma dica muito importante, principalmente no mundo atual que a gente vive, de muita correria, de muita informação, de muita tecnologia, é o indivíduo ele se observar. Quando o indivíduo ele se observa, ele consegue ali detectar ou não algumas questões do seu corpo, do seu comportamento, das suas relações. Então, assim, a dica que eu dou é se observe, porque você se observando, você vê como é que está seu xixi, como é que estão as suas fezes, eu estou fazendo força para evacuar, eu estou perdendo urina, poxa, eu estou sentindo dor na relação sexual, que a gente já vai falar sobre isso. Então, assim, é se observar. A partir do momento da observação, é procurar um profissional especializado. Porque, Cláudio, não adianta eu dar dicas de exercícios ou dicas de comportamento, porque o indivíduo é único. A gente tem um público enorme nos ouvindo aqui agora, cada um com a sua individualidade. E é uma coisa que eu prezo muito dentro do meu consultório. Você tem uma disfunção, um exemplo, fulano tem a mesma disfunção, Beltrano tem a mesma disfunção. Só que eu vou tratar os três distintamente, porque o Cláudio é uma pessoa, tem alguns comportamentos e um estilo de vida assim, fulano é assim, Beltrano é assim. Então, o meu recado é se observem. Se observem como que estão as suas funções sexual, proctológica, urinária, e detectando algo diferente, procure o seu médico, converse com ele, fale sobre a fisioterapia pélvica, tá? Que é muito importante. Bom, essa observação aí salva vidas, né? Exatamente. Em todos os sentidos e em todos os momentos. Exatamente. São 8h em Campos. Amanda Neves, rápida pausa, só para a gente tomar um cafezinho, uma água, voltar aqui falando sobre esses tabus que a gente já começou a falar aqui, a Wanda Terezinha registrou ali, com você. Rapidamente, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem. Voltamos já com o Folha no Ar.